pastor Ailton estava falando aqui, né, sobre a gravação, né, e na verdade nós temos gravados inúmeras mensagens aí para o canal do YouTube. Nós estamos com um canal do YouTube. E nós temos feito isso, irmãos, com muita humildade, mas com muito temor no Senhor. Hoje nós tivemos pela manhã, ministrando ali na nossa Sede, já está no YouTube também, depois só você acessar lá, Pastor Davi Bueno, e você já vai encontrar inúmeras mensagens, e com isso, nosso único intuito é de propagar o Evangelho, é de alcançar, é de trazer uma palavra que venha trazer despertamento e venha trazer edificação. Assentados mesmo, Jeremias, capítulo de número 30, eu quero repetir aí. Pode deixar Deus trabalhar aí. Deixa Deus usar a sua vida aí no som aí, ele já deixou na agulha aí já o fundo musical para nós, e debaixo dessa graça, debaixo dessa unção que estamos sentindo aqui, desde o início deste culto, nós vamos trazer aquilo que o Eterno colocou em nosso coração. O versículo de número 17 de Jeremias, capítulo 30, diz assim: mas eu te restaurarei a saúde, e te sararei das tuas graves feridas, diz o Senhor, porque de desprezada te chamaram, dizendo: esta é Sião, e já ninguém busca por ela. Então, o tema que foi nos passado para esta campanha é a parte A do versículo que diz: mas eu te restaurarei a saúde, e te sararei das tuas graves feridas, diz o Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha que beleza. Gostoso, né? Glória a Deus. Tem muita gente que não gosta. Eu gosto de ministrar assim, né? É bom, pastor. Baixa o fundo musical e a gente já vai assim ficando naquele clima, e a gente vai dizendo: Deus, faça o que o Senhor quiser fazer. Aleluia. Está ótimo, vem nessa altura. E diante de tudo que Deus me deu, mas quando eu estava aqui nesse altar, e nós lemos aqui na leitura introdutória esses primeiros 17 versículos do capítulo 30 do livro de Jeremias, e dentro dessa leitura nós passamos a entender que fala de uma sentença em função da desobediência da nação de Israel. Mas eu não quero entrar para este assunto. Eu quero frisar aqui, diante daquilo que Deus colocou no meu coração, que, irmãos, era um tempo de sentença, uma sentença que não poderia ser naquele momento revogada. Israel teria que passar por aquilo. Qual era a sentença? Eles iriam para a Babilônia, eles iriam enfrentar um momento de dor, de angústia, de aflição, num período longo, um período praticamente de uma geração, período de 70 anos. E eu quero que você entenda que este período, ele não iria ser revogado naquele momento, eles teriam que passar. É isso que Deus colocou no meu coração. E aí o Eterno, ele falava à minha alma aqui neste altar, que existem coisas que não tem como a princípio ser revogada, nós temos que passar. E aí a pergunta que o Eterno, por todos esses dias, desde que eu recebi esse tema,
Ele falava ao meu coração, e eu quero colocar como tema desta mensagem: é como ter esperança em meio ao caos. É verdade. Glória a Deus. Como ter esperança em meio à aflição. Como ter esperança em meio à dor. Como ter esperança em meio à adversidade. Há algo que não tem como ser revogado, não tem como mudar. Nós temos que passar por aquilo. Já foi proposto, Deus permitiu aquilo acontecer, e nós temos que passar. E a pergunta do eterno que está ecoando aqui nesta noite é: como ter esperança em meio ao caos? E o eterno falava ao meu coração: diga, minha igreja, para ter esperança em meio ao caos, é observando atentamente a minha palavra, é obedecendo a minha palavra, é acreditando na minha palavra, é confiando na minha palavra. Não há outro caminho, não há outro meio, porque mesmo entendendo que esta palavra ela fala de sentença, mas esta palavra está cheia de promessas. E a promessa de Deus, irmão, ela é irrevogável. A palavra de Deus, ela é imutável. Quando Deus fala, ninguém tem como mudar aquilo que Deus falou. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, irmãos, Ele faz. Eu vou sentir a presença dele aqui. Eu sei, irmão, que como eu, todos nós estamos debaixo de uma promessa. E eu vim aqui para lhe dizer nesta noite: por mais que a luta esteja grande, mas a promessa ela vai se cumprir. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. E a palavra do Senhor diz que há um tempo para todas as coisas. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você vai sorrir e você irá cantar o cântico da vitória. Porque nós devemos olhar atentamente a palavra, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela acrescenta fé em nossos corações. É verdade. Aleluia. Em Romanos 10:17, na teologia do apóstolo Paulo, ele diz: a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Glória a Deus. E é interessante que tanto no início da epístola, a mesma epístola, capítulo 1, versículo 5, e no final da epístola, capítulo 16 e versículo 26, o apóstolo Paulo diz que essa fé, ela tem que ser acompanhada de obediência. É verdade. Então, irmãos, a fé que nos traz esperança para vencermos em meio ao caos, a fé, irmãos, que nos faz triunfar diante da adversidade, é uma fé acompanhada de obediência e acompanhada de atitude. Ainda que tudo, a ótica humana está dizendo não tem mais jeito, não há mais solução, mas pela fé, porque como já foi dito aqui nesta noite, nós não caminhamos por vista, nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas nós caminhamos por aquilo que nós ouvimos, e em meio a tudo nós estamos dizendo: mas Deus vai mudar a sentença, mas Deus vai mudar a minha sorte, Deus vai me abençoar, porque eu confio e vou permanecer esperando na sua palavra. Porque não lembrarmos daquilo que o apóstolo Tiago, ele disse no capítulo 5 e no versículo de número 10: tomai por exemplo de aflição e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. É verdade. É interessante que em meio à adversidade dos dias em que o apóstolo Tiago
ele vivia. O conselho dele à igreja primitiva era tomar um exemplo de aflição. Quer ver pessoas que passaram por aflição? Quer encontrar pessoas que em meio à aflição tiveram paciência? Observem os profetas que falaram em nome do Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Olhe para mim. Aleluia. Olhe para a palavra. E quando a gente olha para a palavra, a gente encontra o profeta Isaías trazendo palavra de esperança. Aleluia. Em meio à adversidade, lá no capítulo 26, verso 4, ele diz, né, confiai perpetuamente no Senhor, porque o Senhor nosso Deus, Ele é uma rocha eterna. Lembra quando o Senhor Jesus ele falou sobre os dois alicerces? Ele disse que aquele que observa e guarda a sua palavra será comparado ao homem que ele ligou a sua casa na rocha. Correrão os rios, virá chuva, tempestade, mas a casa permanecerá de pé. Mas aquele que não observa a palavra é como uma casa edificada sobre a areia. Correrão os rios, ventos e chuva, e aquela casa ela entrará em ruína. Aleluia. Então o segredo, irmãos, é estarmos firmados na rocha. Aleluia. E como que nós estamos firmados na rocha? Quando nós atentamos a palavra, quando nós observamos a palavra, quando nós guardamos a palavra, e mesmo que esteja demorando, mas permanecemos esperando na palavra. Jeremias no capítulo 17, versículo 7, sim, este mesmo Jeremias que enfrentou tantas lutas, ele disse lá: bendito é o varão que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Podemos ter esperança Aleluia. mesmo enfrentando a adversidade, pois Jeremias ele conhecia o sofrimento. Foi perseguido pela família, foi perseguido por amigos, foi perseguido por falsos profetas, foi rejeitado, até impedido de casar e de ter filhos. Ele foi impedido, e foi impedido pelo próprio Deus, por causa do caos, por causa da ruína que viria sobre toda a nação de Israel. E sabe o que é o pior? O pior é que ele, irmãos, orava a Deus. Eu entendo isso pela ótica do Espírito. Ele orava ao Senhor Deus, porque ele não queria que a sua profecia se cumprisse. Ele não queria que o povo fosse levado para o cativeiro. Então eu acredito que a oração de Jeremias era: Senhor, não deixe a minha profecia se cumprir, não deixe as palavras que o Senhor colocou em meus lábios se cumprir. Faça com que o teu povo volte o coração para ti. E nós vamos permanecer aqui, mas não tinha jeito, já estava revogado. Diferente dos nossos dias, né? Hoje o profeta, ele profetiza e ele fica contando os dias, porque ele não vê a hora de acontecer. É verdade. Só para poder publicar. E poder dizer: eu sou profeta. Sou profeta. Mas o verdadeiro profeta, irmão, dependendo do que ele profetiza, ele vai para o joelho e ora a Deus para Deus reverter a situação. Aleluia. É verdade. Só que em meio a tudo isso, nós vemos aqui no versículo 18, nós vemos o 17, e no 18 ao 20, nós vemos a promessa de Deus. Aleluia. Porque, irmão, a sentença ela pode vir. E tudo o que está acontecendo nos dias atuais é cumprimento da palavra.
verdades, pestes, tudo cumprimento da palavra. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus está às portas. Aleluia. Eu já profetizei algumas vezes sobre isso, pregando a palavra, e eu vou profetizar aqui também. Porque eu acredito, irmãos, que muitos de nós que estamos aqui, nós não iremos provar da morte. Aleluia. Eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento. Aleluia. Eu tenho convicção em minha alma que nós estamos, irmãos, ao baixo de ouvir a trombeta tocar, termos o nosso corpo transformados e subirmos para ter um encontro com o Senhor. Ainda que estão dizendo que Ele não vem, mas eu vou continuar pregando e vou continuar dizendo a todos que Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, porque Ele disse, Ele mesmo disse: não se preocupe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada, se não fosse assim, vou teria dito, mas eu estou indo para preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, eu virei novamente e vos levarei para onde eu estiver, vós estejais também. E já esperando, e está guardando ainda o arrebatamento da igreja. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Promessa de Deus é fiel. E em meio a tantas sentenças, ele fez uma promessa lá no versículo 18 e disse: e ele disse nos lábios de Jeremias: assim diz o Senhor, eis que eu voltarei a trazer os cativos das tendas de Jacó. Ele estava dizendo, eles estão indo, mas eles vão voltar. Glória a Deus. Ou seja, nós estamos passando por tantas coisas, mas nós vamos passar. Aleluia. Nós vamos passar o tempo, a gente vai orando um pelo outro, mas nós vamos passar, nós vamos passar. Nós vamos passar. Tem muita gente, irmão, que fica falando errado. Ele só vive assim: como é que você está aí? Eu estou na luta. Eu estou na luta. Eu estou na luta. Não vai sair da luta por quê, irmão? Porque ele está profetizando, eu estou na luta, e ele fica ali na luta. O segredo é diferente. Você vai falar assim: como que você está? Você está na luta? Você vai falar: eu estou passando pela luta. Eu estou passando. Você vai dizer: eu não sei profeta, eu estou passando. Você vai passar. E ela vai passar do lado de lá. E você lá na frente vai cantar o cântico da vitória. Porque, irmão, nós vamos cantar junto o cântico da vitória. Vamos cantar, vamos cantar. Nós vamos cantar. Nós vamos passar. A luta vai ficar para trás. A enfermidade vai ficar para trás. A pressão vai ficar para trás. A tristeza vai ficar para trás. A dor vai ficar para trás. E nós vamos receber o melhor de Deus aqui na cidade. Eu voltarei, diz o Senhor, Aleluia. a trazer os cativos das tendas de Jacó, e terei compaixão das suas moradas, e será reedificado. Aleluia. A cidade sobre o seu montão de escombros, ou seja, aquilo que aos olhos humanos, para vocês é impossível acontecer. Eu, o Senhor, estou dizendo: eu vou fazer o milagre acontecer. Ele manda, esse é profético aqui nessa noite. Ele manda, se você pode, receba de Deus aqui nessa noite. Receba porque é profeta. Eu estou profetizando debaixo do poder da palavra do Senhor. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, Deus está dizendo: eu vou fazer. E o palácio será habitado à maneira antiga, e sairá deles ação de graças. Está preparado para começar a glorificar? Está preparado para começar a adorar porque é uma vitória que está chegando por aí. Sairá dele ação de graças. Voz de povo que está em júbilo. Júbilo fala de alegria. Só jubila quem tem
Eu estou sentindo. E eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite, porque essa promessa está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, está sobre a minha família, porque é muito forte o que eu recebo de Deus aqui neste altar. Aleluia. Os multiplicarei, não serão diminuídos, os glorificarei. Deus está dizendo: eu vou exaltar, eu vou colocar, oh meu Deus, eu vou colocar em um lugar de destaque, eu vou colocar o teu inimigo lá embaixo e vou te colocar na arquibancada. Ele vai ter que ver você subir lá e cantar o cântico da vitória. Que mistério é esse, Jesus? Mas Deus é muito forte. E não serão menosprezados, meu Senhor. Deus está dizendo: não deixarei. Aleluia. Eu não deixarei que fiquem por baixo. Aleluia. Eu não deixarei que sejam exaltados. Não, eu vou exaltar. Diz o Senhor: eu vou exaltar a minha igreja. Aleluia, Jesus. Eu vou fazer aquilo que ninguém acredita que possa acontecer. Ei, lá fora. Eu acredito. Andava sério. Porque o meu povo que caminha na minha palavra está com os olhos espirituais abertos. E mesmo que estão no meio de uma sentença, mas acreditam que eu farei, diz o Senhor. Glória a Deus. Levante a mão e adora Ele. Levante a mão e adora Ele. Levante a mão e glorifique o nome dele aqui nessa noite. Aleluia. Exalte, diga alguma coisa para Ele nessa noite. Glória a Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. E os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação diante de mim será estabelecida. Meu Deus. Deus está dizendo: a minha igreja, ela será tão forte como no começo. Eu creio. Tem gente que já Aleluia. Tem gente que já entendeu. Isso aqui não é mensagem tirada de faculdade teológica, não. Isso aqui é revelação divina. Quem vai estar ouvindo lá no canal não vai entender, mas você vai entender. Lá eles vão entender o mistério que é aqui. Lá o mistério é outro para quem estiver ouvindo, mas para quem está aqui está entendendo. Está entendendo? Porque aqui o mistério é outro. Você está entendendo? Mas Deus está dizendo: a minha igreja será como antigamente. Ela voltará a ser estabelecida. E ele fecha dizendo no 20: e castigarei todos os seus opressores. Ou seja, a promessa de Deus ela traz esperança. Glória a Deus. Ela traz esperança. Ela vivifica. É verdade. Ela traz alegria. Glória a Deus. E é interessante que quando o povo foi, capítulo de número 31, versículo 16, Deus veio novamente a Jeremias, porque Deus conhece a nossa estrutura.
Ele sabe como nós somos. É verdade. Ele sabe que nós seguimos, sabe por que Ele deu? Ele entregou o seu filho. E através do seu filho, Ele sabe o que se passa em nós. Porque o seu filho chorou, o seu filho teve dores, o seu filho teve ânsias da morte. Ele conheceu tudo que nós passamos aqui. E aí ele fala, Jeremias. Aleluia. E ele diz no versículo 16: Deus maravilhoso. repreende a tua voz de choro ou de pranto, e os teus olhos de lágrimas. E ele diz: porque há galardão para o teu trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Diz o Senhor: Santo és o Senhor. eles voltarão da terra do inimigo. Diga para o teu irmão: há galardão para o teu trabalho. É mistério isso aqui. Diga para o seu irmão: e eles voltarão, eles voltarão, eles voltarão, eles voltarão, Aleluia. eles voltarão, eles voltarão, eles voltarão, eles voltarão. Repreende a tua voz de choro. Deus estava dizendo para Jeremias: repreende, porque tudo isso eu tenho permitido. Só que tem uma coisa, Jeremias: eu vou trazer de volta, eu vou trazer de volta, eu vou trazer de volta, eu vou fazer a alegria raiar novamente. A minha igreja será estabelecida, porque ela nunca foi destruída. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Mas nunca será do nosso tempo. É verdade. Tudo é Deus. Eu estou caminhando já para o fim, para o término, para a conclusão desta mensagem. A gente não precisa falar muito, a gente precisa estar na direção de Deus. Isso aí é tudo. Se a gente estiver na direção de Deus, 5 minutos é equivalente a 1 hora de mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Está vindo no coração, eu vou entregar esse mistério. Eu estava na obra missionária, na minha primeira viagem missionária. Isso nos meados de 98, quando eu fui para o Espírito Santo. E eu estava vindo da escola dominical e eu estava numa luta tão grande. Longe da família, longe de casa, longe de Deus. Estava faltando coisa dentro de casa. E eu sozinho vindo. E falando: Senhor, olha só, sabe que o Senhor esqueceu de mim? Eu sei que isso aí tem destino aqui nessa noite. Talvez alguém tenha falado: sabe que Deus se esqueceu de mim? Se Deus está falando sobre isso aqui, alguém deve ter falado. Eu falei. E aí, na hora de Deus falar comigo, e a rua da minha casa, assim, no final dela era aquela rua comprida. E eu caminho. E de repente a voz de Deus ecoou um íntimo do meu ser. E Deus falou: está vendo aquele jovem que está vindo? Ele vinha na outra calçada. Atravessa a calçada e diga para ele que eu o amo muito. Ele se aproximou. E eu disse: moço, com licença. Ele olhou espantado para mim e eu disse: Jesus mandou-me te dizer que Ele te ama. Glória a Deus. Aquele moço começou a chorar de soluçar. Aquele moço caiu de joelhos no chão. E eu não entendi nada. Dobrei os joelhos também. E fiquei no ombro: você está bem? Eu comecei a ficar preocupado. Você está bem? E quando ele foi pegando forças, conseguindo respirar, eu sustentei, levantei. E eu disse: você está bem? Bati assim no rosto dele: você está bem? E ele disse: eu estou bem. Mas antes de sair da minha casa, porque eu estou afastado da igreja, eu disse que eu vinha para Deus na direção de tirar a minha vida. Mas eu falei: se o Senhor me ama,
Então o Senhor use alguém para dizer que o Senhor Aleluia. Glória a Deus. eu não consigo falar sobre essas coisas sem chorar. Deus amado. É santo, Pai. Aleluia. Aí quem começou a chorar com ele fui eu. Algum dia ele falou: você está vendo? Jesus maravilhoso. E eu falei: eu estou, mas é forte o que eu estou sentindo aqui, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquele que estava indo em direção à morte, por causa de 2, 3 minutos, passou a caminhar em direção à vida. Glória a Louvado seja o teu nome. E a noite foi para a igreja, reconciliou. Na época eu dirigia a mocidade, e ele entrou para a mocidade e começou a fazer a obra de Deus. E aquele que estava para ser destruído começou a trazer almas para a casa do Senhor. É um Deus de promessa, promessas que são imutáveis, que não mudam, que não há sombra de variações, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele permanece para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. É um Deus que liberta, e é um Deus que cura. E lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, e aí eu encerro a mensagem, vou encerrar nesse texto, porque eu quero orar pelos irmãos nessa noite. É muito forte o que eu estou sentindo. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. E aí o capítulo de número 38, versículo 1, vai dizer que naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, era para a morte. Ele já estava desenganado. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Tem muita gente que usa esse texto aqui para falar que ele estava com aquele desconcertado, e não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente entende que quando ele diz aqui, põe a tua casa em ordem, o profeta foi para dizer: coloca alguém no teu lugar. E nessa época ele não tinha filhos, porque quando ele morreu, o filho dele, Manassés, estava com 12 anos quando assumiu o reino. Ele não tinha filhos, visto que ele viveu mais anos, porque foi o decreto de Deus. Então era para ele colocar outro no seu lugar, porque ele iria morrer. Profeta entrega a mensagem, porque profeta lá no passado não fazia volta para entregar a profecia. Tu vai morrer, pronto, coloca a tua casa em ordem, porque não tem jeito, você vai morrer. Virou as costas. E aí eu falo sobre o poder da oração. Já foi dito aqui que pede recebe, que busca encontra, e o que bate se abre. O segredo é perseverar. Aleluia. Há um mistério, irmão, na oração. Há um mistério na oração. Aleluia. E o versículo 2 vai dizer que na mesma hora Isaías sai e ele vira, Ezequias vira o rosto para a parede. Aleluia. E faz uma oração ao Senhor. E na oração ele diz: ó Senhor, rogo-te. É mais do que uma oração, é um clamor com intensidade. Quando a Bíblia fala que alguém rogou, ele orou chorando, ele orou gemendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando isso acontece, irmão, eu vou falar de um mistério que pela ótica do Espírito eu começo a ver. Aleluia. A oração que sai da alma. A alma promove sucos da alma. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E começa a subir. Aleluia.
Suas lágrimas vira oração, vira palavra. Nosso gemido vira palavra. E quando chega no céu, chega com um cheiro chega com um aroma bom e um eterno. Ele está lá sentado no trono. E ele levanta a boca angústia da adoração da nossa oração. E ele olha e diz: quem é que está me clamando na terra da aflição? Quem é que através da oração está me adorando? Está chegando. Eu estou sentindo. Ele começa a dizer: eu estou sentindo. E eu não tenho como ficar sentado. Eu não tenho como ficar parado, pastor Ailton. Eu vou estender a minha mão e vou fazer algo por ele. Ele está entendendo o mistério de Deus aqui nessa noite. Não vai começar a subir quando a gente orar. Você acredita que já está subindo? Já está subindo. Você acredita que já está subindo? Eu acredito. Missionária Angélica, que Deus já está de pé nessa noite. Ele já está de pé olhando para este lugar. E ele já está dizendo: eu não vou abençoar. Eu já estou abençoando. Eu já estou abençoando. Eu já estou abençoando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Ah, Senhor, ele diz no versículo: eu rogo-te que lembres agora que como andei diante do teu rosto. Olha o que ele diz: fielmente com o coração perfeito. Então, consertar a casa não podia ser pecado. É verdade. Não podia ser pecado. E que fiz o que era agradável diante de teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou com grande pranto. Está escrito, irmão, que o coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Eu fico forte o que eu recebo de Deus. Pode começar a contar os dias para cantar o cântico da vitória. Pode começar a contar os dias para começar a jubilar, como lemos em Jeremias capítulo 30 e o versículo 18 ao 20. Porque, irmãos, Deus não despreza o coração contrito e quebrantado. Aleluia. Pai precioso. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Parece que eu vejo ele lá no quarto. Estou falando dele aqui. Chorando. Clamando. E Isaías saindo do palácio. Vem que ele já tinha entregado. Sabe minha mensagem? Saindo do palácio. Aí a voz do Eterno ecoa no coração e diz: volta! Aleluia. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer: a oração ela muda sentença, a oração ela muda decreto, a oração, irmão, diante da morte, ela traz vida. Glória a Deus. Ele
falei, preciso ver o rei de novo. E parece que eu entendo que quando ele entra no quarto, Renato, e o profeta pede licença, rei, eu vou ter. Eu acho que ele estava igual nós aqui, com o olho todo inchado, de chorar na presença de Deus. E na presença de Deus eu não tenho vergonha de chorar. Se eu tiver um problema em casa, eu não choro na frente da mulher, eu não choro na frente das meninas, eu vou para o banheiro, quando está em casa eu tranco no quarto, mas na presença de Jesus eu choro bastante. Só chora na presença de Deus, irmão, quem tem coração quebrantado, é fruto de coração quebrantado. E se for para pregar de outro jeito, eu não quero mais pregar. Eu não quero, já falei com Jesus, eu não quero mais pregar. Eu quero pregar é desse jeito, é chorando, é falando línguas estranhas, é glorificando e recebendo revelação do céu. Porque tem mistério, eu já vou desenrolar. Estou querendo terminar, mas Jesus me deixou. Tem um mistério lá no livro de Zacarias que diz que lá diante do trono de Deus existem duas oliveiras que assistem tudo. E quando nós nos reunimos aqui, sabe o que acontece? Essas duas oliveiras, elas são interessadas ao tempo. E elas vêm aqui para o altar. E hoje, por misericórdia de Deus, porque eu estou fazendo menção da palavra, as duas oliveiras estão indo. É mistério de Deus. Leia o livro de Zacarias e pela ótica do Espírito você vai entender. E sabe o que acontece com essas duas oliveiras? Lá do céu desce azeite sobre elas. E sabe o que acontece? O azeite está descendo e o termo, e está descendo sobre a vida do irmão Davi. Pode falar para ele, é só da vida do irmão Davi, é mesmo, que está descendo em mim. Só tem uma coisa, quando eu prego essa palavra, que essa palavra é de Deus, vai verbalizada dos meus lábios, esse azeite que desce em mim, ele vai em você, ele vai em você, vai você, ele vai em você, ele vai em você, e ele vai lubrificando, ele vai nos enchendo. É por isso que você levanta a mão, é por isso que você glorifica, é por isso que você chora. Sabe qual é o mistério? É o azeite de Deus que está descendo sobre nós aqui neste lugar. Música, vamos fazer música. Versículo 4. Então foi a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai. E aí quando ele chega lá em Ezequiel, ele diz: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Ele tinha visto alguma coisa? Mas os olhos do Senhor desafiam, eles estão em todos os lugares, e Ele está procurando, e Ele está enxergando os fiéis na terra que estão orando. Deixa eu ver se tem alguém que está orando aqui, deixa eu ver se tem alguém que está orando aqui. Então se prepara, porque a promessa de Deus se cumprirá sobre a tua vida. Ouve a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. E eis que eu acrescentarei aos teus dias 15. Se coloque de pé.